dia, hoje é quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Mais de 10 milhões de brasileiros tiraram o nome do vermelho nos últimos 5 meses pelo programa Desenrola Brasil. Artesãos de todo o país mostram um pouco da cultura brasileira em feira em Belo Horizonte. E vamos conhecer as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, entregue em Brasília. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. R$ 10.700.000 pessoas já renegociaram dívidas pelo programa Desenrola Brasil, que começou em julho deste ano. Somados, os valores atingem 29 bilhões de reais. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira. Na primeira fase, para quem tinha dívida até R$ 100, foram atendidos 7 milhões de brasileiros. Com maiores valores, foram atendidos 2.700.000 endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu 1 milhão de pessoas, que, somadas, renegociaram 5 bilhões de reais. Nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e os outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívidas por meio do Desenrola. E agora vamos falar de histórias de sucesso. O programa Innovative Experiencing do Sebrae faz a conexão entre quem cria soluções inovadoras e quem quer investir nelas. Em São Paulo, ele conseguiu reunir 102 startups. Vamos conferir na reportagem da Alicia Mangiavac. Uma ideia, um sonho e muita força de vontade. Foi assim que nasceu a Brazilian Dream, startup que digitaliza o processo de seleção de jogadores de futebol para os clubes. A gente conecta jogadores com olheiros que fazem a avaliação desses jogadores, eles geram uma lista de destaques. Essa lista de destaques os clubes têm acesso e podem selecionar esses jogadores para participar das suas peneiras. Mas depois de ter essa ideia, foi preciso enfrentar muitos desafios. O mundo novo dos empresários era desafiador. 73% dos municípios brasileiros não tem um clube de futebol profissional, mas tem jogador do Brasil em qualquer lugar. Em 3 meses de operação, a empresa já soma 300 jogadores cadastrados. Colocamos 3 jogadores em clubes no Rio Grande do Norte, a gente começou a operação no Rio Grande do Norte, então a gente está testando tudo para depois escalar para o resto do Brasil. Os dois lados da negociação se encontraram durante o Innovativa Experience realizado na capital paulista pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também pelo Sebrae. Diante dos investidores, os criadores de startup puderam apresentar os seus projetos e buscar apoio. Agora essa edição são 102, muito diversas, muito impactantes, muito sólidas, preocupadas com o que vão entregar como cidadãos, como comunidade. Então a preocupação com oceanos é muito frequente, engenharia de transformação, lixo, realmente histórias de sucesso, de estudo, esforço e muito diferenciado como sempre, porque a cada edição a gente fica ainda mais certo de que está fazendo um programa muito importante. O Paulo hoje é mentor do Inovativa, mas também já foi empreendedor há 3 anos, quando lançou a própria startup, a Pricebook do Brasil. Quando a gente fala de startup, normalmente você associa startup à tecnologia. Então eu vejo, por exemplo, nas apresentações que muitos técnicos que são experts em tecnologias nas mais diversas áreas, se apresentam muitas vezes como CEO, mas que carecem, por exemplo, de uma boa base de gestão. E eu acho que o Inovativo é um momento onde ele começa a se tocar com isso, começa a ter mentoria, começa a ter insights, né, que fazem com que ao longo da jornada e ao final da jornada principalmente, eles passem a perceber que a startup não é só tecnologia, né? A startup precisa de uma base de gestão para que ela efetivamente possa ser sustentável. Por experiência própria, hoje ele orienta os novos empreendedores sobre qual o melhor caminho a seguir.
E mais do que isso, destaca o que muitos acabam deixando de lado nessa jornada. O que uma startup deve ter para se tornar atrativa no mercado? Eu preciso de um bom marketing, eu preciso de uma boa relação com as questões das despesas financeiras, de um modelo de negócio que venha a monetizar e se tornar uma startup sustentável que possa tracionar e escalar. E quem sabe no futuro, né, como é o sonho da maioria do pessoal das startups, tornar um unicórnio, né? Comida e diversão é tudo de bom. Pensando em atrair os clientes, os empreendedores estão investindo em ambientes temáticos, que vem ganhando espaço no Brasil. É uma nova opção para o mercado de alimentação. E para saber quais as vantagens desse tipo de negócio, nós vamos conversar agora ao vivo com o Hermes Bernardo, ele que é fundador e CEO da Fish Chips Food. Hermes, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Muito bom dia, Bruno. Bom dia para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui para poder contribuir. Hermes, por que investir em negócios temáticos? Quais as vantagens? Atualmente as pessoas estão buscando não só o produto, quando a gente fala no segmento de alimentação, mas também uma experiência, né? A gente vê esse movimento no mercado, que é bem interessante nessa linha, né? Então, a nossa rede hoje, por exemplo, a Fish Chips Food, que é uma rede de franquias de culinária inglesa, a gente traz o nosso guarda real inglês, que é o Aquiles, que fica segurando o cardápio, né, um totem, e também tem todo um lúdico interno em relação ao ambiente, como uma cabine inglesa de telefone, né, com ambiente instagramável. Ou seja, isso além de trazer um ambiente bem interessante para o consumidor, aí uma experiência diferente, também isso impacta nas redes sociais também, que as pessoas postam, os clientes postam, né, e isso também aguça outras pessoas também a conhecerem esses ambientes, e é o que a gente fala, né? Estar na Inglaterra, mas no Brasil, né? Se sentir na Inglaterra estando no Brasil. Então é isso que a gente traz e promove aí nas nossas redes, nas nossas unidades, essa experiência, né? O produto não é mais um produto por si só. Ele tem que ter a experiência por trás do consumidor, então acho que isso é muito importante, principalmente no segmento de alimentação, que não é só a compra do alimento, mas e sim o entretenimento por em volta do alimento, né? A gente sabe que isso reúne pessoas e isso traz justamente uma questão das pessoas estarem compartilhando, tendo esse entretenimento. Então, acho que isso é muito importante, principalmente numa operação de alimentação que não vende só um produto alimentício, mas também uma experiência. Ou seja, levar novos produtos e experiências diversas, variadas a esses consumidores. Agora, como fazer com que essas pessoas, esses consumidores, eles de fato tenham conhecimento desse novo modelo de negócios? Uma excelente pergunta, Bruno, até porque a gente está numa era digital muito forte, né? A gente tem uma questão aí muito tech e as empresas, principalmente de alimentação, precisam estar nessa linha também, levando no digital, nas redes sociais, né? Então, hoje a gente faz parceria com as nossas unidades franqueadas e também com marketing de influência, ou seja, outras pessoas, porque as pessoas muito querem ver hoje nas redes sociais comida, né? Acho que chama a atenção de todo mundo, é uma necessidade fisiológica, e pessoas, né? Reunião de pessoas. Então, o impacto e principalmente essa questão de levar essa experiência, por mais que as pessoas estejam no ambiente, mas a gente poder levar isso para o digital e ganhar uma escala de conhecer a marca e as pessoas se interessarem justamente para ir em nossas unidades ou até mesmo se tornarem os investidores, né, se tornarem franqueados aí da nossa rede, eu acho que isso é muito importante e eu acho que o foco é justamente no cliente e na experiência, né? Quando a gente tem um ambiente temático aí, principalmente em algumas unidades nossas, a gente tem espaço kids, né? Isso é muito importante. Eu acho que a era do consumidor também mudou muito, né? Você vê muitos espaços pets também, né? Então eu acho que mudou muito, né? E vem num dinamismo muito muito forte aí essa questão do consumidor, né? Então as nossas unidades aí conseguem trazer esse ambiente familiar ao mesmo tempo, né? Então acho que o objetivo é justamente esse, acolher o cliente, porque quando a gente fala de alimentação, a gente fala de acolhimento, né? E principalmente de reunião de pessoas. As pessoas hoje se reúnem para ir num restaurante, para conversar, para se entreter, para se divertir. O produto é um mecanismo, mas a experiência tem que estar em volta de uma entrega de um bom produto e um bom atendimento. Para quem está em casa nos assistindo, para quem quer empreender, por onde começar? É possível começar pequenininho ou de fato é preciso apostar no modelo de negócio de franchising? Bruno, vou fazer um paralelo da sua pergunta nas duas pontas, né? Eu comecei empreendendo
com mini food truck na época. A Fish Chips Food começou com mini food truck, literalmente nas ruas de São Paulo, mas já tinha seu plano de negócio para se tornar uma rede de franquias, né? E eu comecei pequeno. Eu acho que é essa linha, começar pequeno e pensar grande, né? E a Fish Chips fez 10 anos, né? A marca fez 10 anos esse último final de semana, e eu acredito que essa linha de investir no franchise, a gente ganhou 2 vezes consecutivas aí o selo de excelência em franquias, né? Pela Associação Brasileira de Franquias, e eu acho que o caminho de franquias é uma estrada mais pavimentada, né? O empreendedor aí que quer justamente empreender do zero e quer começar um negócio que ainda ele não tem um know-how, é um desafio muito grande, não só uma questão financeira, mas uma questão mental. Eu vivi isso lá atrás, né? Então eu acho que o franchise, a franquia, é um caminho mais pavimentado, é um caminho mais prático, e principalmente quando a gente fala de franquia, a gente fala de um apoio, a gente fala de uma ajuda, a gente fala de prosperar em conjunto, né? Esse eu acho que é o objetivo, tem que ser, né, de qualquer franqueador aí, para fazer o franqueado performar, e o franqueado também entender que independente da franquia, ela não vai ter uma boa performance por si só, né? Tem que trabalhar, tem que seguir o que precisa seguir, né? Então eu acho que isso é um fator fundamental e importante para quem quer começar do zero e para quem quer investir em franquia. Investir em franquia, de fato, tem uma estrada mais pavimentada aí, e você tem uma questão financeira e mental daquilo que quem já fez, já passou pelo caminho, sabe as orientações do que precisa seguir. Perfeito, dicas importantes para quem quer aí ter um modelo de negócio temático. Hermes Bernardo, CEO e fundador da eChip Food. Quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. Um abraço a todos e ótimo dia para todos nós. E no próximo bloco, você vai conhecer as vencedoras do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. É rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O artesanato faz parte da nossa cultura e movimenta 50 bilhões de reais por ano no Brasil. Em Belo Horizonte, uma feira reúne artesãos de todo o país. E os pequenos empreendedores mostram de tudo, um pouco, na tela. Instrumentos musicais feitos de fibras vegetais e sementes, enfeites e utensílios de cerâmica, muitas roupas, bolsas e a arte que faz também a culinária brasileira. Tem de tudo na Feira Nacional do Artesanato, que acontece até domingo em Belo Horizonte. Tudo que você quiser, que seja feito e tenha uma composição artesanal manualmente, tá? Você vai achar, tá? Bordados, madeira, todas as matérias-primas, todos os sotaques brasileiros você vai achar aqui. Cerca de 100 mil visitantes são esperados nos 5 dias de evento. O artesanato pra gente é sensacional, então eu fico aqui admirando, encantada com tudo. Olha só, gente, é difícil imaginar que a partir dessa folha, popularmente conhecida como juta, foi possível confeccionar bolsas, jogo de mesa, tapete. Um dia, a minha mãe fazendo pamonha, colheu essa folha, deu para eu desfiar, e eu desfiando ela, vendo a resistência, depois faço a trama no tear. O setor movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano no Brasil. São 8 milhões e meio de artesãos, sendo a maioria mulheres, que vivem diretamente da produção. A paixão do Augusto vem desde criança, quando seguia a mãe, também artesã, no trabalho. Comecei nessa brincadeira, assim, de brincar e moldar com barro e fazer os meus próprios brinquedos. Hoje eu estou realizando um sonho de estar fazendo aquilo que eu via quando eu era criança. Ficou interessado em conhecer o trabalho desses artesãos? Ainda dá tempo. A Feira Nacional de Artesanato está no Expo Minas, lá em Belo Horizonte, e vai até domingo. E como vimos na reportagem, os pequenos negócios geram empregos. Este ano, 71% das vagas de trabalho criadas foram dos pequenos. Estudo do Sebrae feito com dados do CAGED mostra que as micro e pequenas empresas contrataram 1.260.000 pessoas de um total de 1.780.000 de carteiras assinadas.
E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com César Rissetti, ele que é diretor técnico do Sebrae Paraná. Rissetti, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Muito bom estar aqui falando desse tema que é a geração de emprego por parte dos nossos pequenos negócios. E os números mostram, né, Rissetti, mais uma vez, a força do pequeno negócio. Sim, cada vez que o Ministério do Trabalho lança e divulga, atualizando as estatísticas de emprego com carteira de trabalho assinado no Brasil, a gente mantém essa predominância do emprego gerado nos pequenos negócios. Então, a gente tem aí, nesse período mais recente, né, contabilizando janeiro a outubro deste ano, mais de 70% dos empregos foram gerados pelos pequenos negócios. Então, essa dinâmica comprova, mais uma vez, a importância de se ter, né, políticas adequadas para que essas pequenas empresas, sejam essas do artesanato, como nós vimos na reportagem anterior, que a feira promove, seja nas empresas de bases tecnológicas, ligadas à tecnologia, cada vez mais são essas empresas que vão gerar emprego da nossa sociedade. E a gente tem que garantir que elas, além de gerar emprego, permaneçam, tenham sustentabilidade, todas as práticas para que elas sejam mais competitivas no mercado e consiga continuar dando essas boas notícias aí no Brasil todo. O Brasil é o país da empregabilidade. O Brasil, de fato, tem gerado muito emprego, né, isso nos últimos anos, o que confere uma condição de renda para as pessoas. A gente tem cada vez mais uma sociedade que o fruto do trabalho é o que garante renda às pessoas. E o empreendedorismo é esse movimento em que as pessoas, por meio da chamada inclusão produtiva, conseguem obter renda e emprego. E os dados mostram, né, a importância desse segmento para a economia brasileira. A gente vê recentemente os dados do PIB, os dados de renda real do trabalhador que tem aumentado. E parte significativa deste aumento tem vindo da dinâmica do mercado de trabalho, é o que tem puxado o crescimento da economia brasileira. E essa dinâmica do mercado de trabalho está muito conectado, como a gente vê nos dados, aos pequenos negócios. Então, de fato, é um país que tem conseguido, por meio do empreendedorismo, por meio da inclusão produtiva, mostrar que a sociedade consegue sim, né, ter um movimento de retomada, de crescimento e de geração de emprego e renda a partir do empreendedorismo e dos nossos pequenos negócios. Sete, de acordo com os dados, qual o setor que mais se destacou? Os setores que mais se destacaram, o primeiro, serviço tem liderado, né, o segundo mês consecutivo, também mês de setembro, mês de outubro, o serviço tem se destacado. Seja serviço de alimentação, de hospedagem, serviço ligado a transporte, a logística, isso tem sido os primeiros setores em termos de número de crescimento de emprego. Depois do serviço tem vindo o comércio, né, o segundo segmento maior da economia. O comércio tem gerado emprego e a expectativa, Bruno, é que nos dados que serão divulgados de novembro, depois de dezembro, esses setores se consolidem. No final do ano, a gente tem que lembrar, estamos no último mês do ano, e tanto o mês passado quanto esse mês, novembro e dezembro, há uma retomada do comércio e do serviço em função das festividades aí de final de ano. Na sequência, vem a indústria, que tem, felizmente, também conseguido gerar empregos, né, aumentado o emprego. Né, ao longo de um tempo atrás, a gente teve uma dificuldade da nossa indústria de transformação, mas ela tem retomado, o que é fundamental também numa economia. E a agro, então, são todos segmentos que têm gerado, liderado por serviço e comércio, em todos os estados. Então, é um movimento que é disseminado entre todos os segmentos, com algumas lideranças, e também para todo o Brasil. Essa é a mágica, vamos dizer assim, dos pequenos negócios. Elas estão em todos os segmentos e elas estão no Brasil inteiro. Então, é um modo de incluir as pessoas de norte a sul, leste a oeste do nosso país. Falando das mulheres, Sete, já são mais de 10 milhões de mulheres empreendendo em todo o país. Elas também têm dado a sua parcela de contribuição nesses dados, nesses números, com relação a emprego no país, né? As mulheres têm demonstrado aí como que elas lideram esse movimento do empreendedorismo.
Tivemos aí recentemente o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que mostrou a garra dessas mulheres em alguns segmentos. Isso é disseminado. Nas próprias agendas que o Sebrae, consultoria, curso, treinamento que o Sebrae tem feito, a gente tem notado, Bruno, uma maior inserção das mulheres nos treinamentos e procurando consultoria. Então, de fato, o empreendedorismo feminino tem se consolidado. Nós temos tido várias ações ligadas ao empreendedorismo feminino e que tem sido aí uma oportunidade muito grande de inclusão das mulheres a partir do empreendedorismo. Então, de fato, tem tido uma maior presença das mulheres no negócio e uma maior presença das mulheres se preparando para que tenham empresas melhores e mais competitivas. Ok, César Rissetti, diretor técnico do Sebrae Paraná, mais uma vez agradecer sua participação conosco aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, um bom dia a todos, boa semana e nos vemos semana que vem. E agora vamos conhecer as vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Mais de 4.000 empreendedoras se inscreveram para competir em 3 diferentes categorias. O repórter Ramon Borges acompanhou a festa de premiação e conta pra gente. As empreendedoras concorreram em 3 categorias: pequenos negócios, produtora rural e microempreendedora individual. A Carla Nayana veio de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, para vencer na categoria microempreendedora individual. Isso aqui é a realização de um sonho, olhar para a minha trajetória, de onde eu comecei, bem pequena, e olhar que eu cheguei até aqui, num prêmio tão importante como é esse do Sebrae. E em primeiro lugar, principalmente, eu estou assim, super realizada mesmo, muito feliz. É a validação do meu sonho, principalmente. Saber que por onde eu percorri, cada dificuldade, cada choro valeu a pena. E a comemoração não foi só durante o evento. A torcida da piauiense se reuniu na cidade dela para acompanhar e fazer a festa. Na categoria Produtora Rural, Luciana Ataíde, do Pará, foi a vencedora. Ela é a responsável pelo sítio agroecológico Tolu. Hoje passa um filme na minha mente, não só para falar de empreendedorismo feminino, mas sim um filme de vida, sabe? De experiência vivida, desde criança até aqui, de sonhos vividos, sonhos realizados. E hoje a emoção é muito grande, a falar da Amazônia, falar da floresta, deixar esse grito da floresta ecoar através desse prêmio é uma grande honra. E hoje eu sou representante da Amazônia, representante do campo para esse prêmio. Já na categoria Pequenos Negócios, a primeira colocada foi Andréia Cunha, do Rio de Janeiro, que trabalha com produtos feitos de papel artesanal, reciclado e biodegradável. Com quase 15 anos de negócio, chegar aqui nesse lugar, né, tem muito de muitas mulheres. Né? Então eu honro a minha ancestralidade, honro todas as mulheres que foram útero para que eu estivesse até aqui e honro a cada uma de vocês. Muito obrigada. Além do reconhecimento nacional, as vencedoras também receberam equipamentos eletrônicos de última geração e vão poder participar de cursos do Sebrae para aprimorar os negócios. A iniciativa também tem como objetivo incentivar outras mulheres a acreditarem e investirem no potencial empreendedor. E nós seguimos falando do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A premiação foi importante para valorizar a força do empreendedorismo feminino no país. Vamos conferir na reportagem de André Lage. 15 mulheres, 15 histórias diferentes e um objetivo em comum: voar alto no mundo dos negócios. E a meta foi alcançada com sucesso. A garra e a perseverança delas foram colocadas em evidência na entrada do Prêmio Mulher de Negócios 2023, realizado pelo Sebrae Nacional em Brasília. Em um universo de 4.000 inscritas, esses rostos foram selecionados nas etapas estaduais e regionais para concorrerem ao grande prêmio. Mulheres que enfrentam grandes obstáculos para empreender, mulheres que insistem nos seus negócios, que começam e recomeçam, certas de que o papel
papel delas na sociedade também é gerar emprego, gerar renda, gerar riquezas. A Elisângela Colodino é uma dessas finalistas. Ela é proprietária de uma indústria de peças automotivas no interior de Goiás. E o caminho para chegar até aqui não foi fácil. Foram vários desafios e preconceitos enfrentados. Ao longo desses anos que a gente vem tocando, a gente encontrou de tudo. É o preconceito por ser mulher, as pessoas... E diante desse preconceito, eu fui vencendo cada preconceito com conhecimento. Cada vez que você entende, que você prova que você entende do assunto, que você sabe o que você está fazendo, você quebra esse preconceito. Foi assim que eu fui quebrando os preconceitos desse negócio. Antes do anúncio da grande premiação, uma rodada de conversa mediada pela diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Além dela, mulheres influentes no mundo dos negócios, como, por exemplo, a ganhadora do mesmo concurso realizado no ano passado. A importância do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é assim imensurável, porque ele valida o nosso trabalho e faz a gente sair da caixinha, faz a gente sair com a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. A edição deste ano premiou 3 mulheres de cada categoria. São elas pequenos negócios, empreendedora rural e microempreendedora individual. As 9 mulheres ganhadoras que subiram ao palco vão participar de uma missão técnica nacional de capacitação promovida pelo Sebrae. A ideia é que os cursos possam ajudar a impulsionar os negócios vencedores. Quando a gente participa de missão técnica, o conhecimento ele é na prática. Então a gente vê ali troca de cartões, reuniões, rodadas de negócio, uma vai trocando com a outra, vê como que uma faz para superar determinado perrengue, como a gente conversou aqui, as dicas de ouro também. Então a premiação ela é bem completa. A missão técnica é o Sebrae premiando com conhecimento, mas também a gente premia com instrumentos de trabalho. Então as ganhadoras ganham laptops e celulares de última geração. Além disso, claro, elas ganham reconhecimento de todo esse trabalho no Brasil inteiro. E a gente segue falando de premiação. Os estudantes de todo o Brasil podem tentar a conquista do Prêmio Jovens Visionários Prudential. As inscrições para participar terminam amanhã. Trata-se de um programa de reconhecimento internacional que premia jovens por suas soluções inovadoras para desafios financeiros e sociais em suas comunidades. O Jovem Visionário Prudential é um agente de mudança com um perfil de empreendedor social. Para participar, os jovens precisam ter de 14 a 25 anos, ter concluído ou estar cursando o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela. Vou repetir aqui, prudential.com.br/jovens-visionários, prudential.com.br/jovens-visionários. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.